noite a todos. Eu que agradeço, né? É uma honra estar aqui pelo CBR, agradeço o convite, agradeço a Cássia, né? Parceira nossa, está aí sempre disponível para nós, viu, gente? Usem, abusem, a Cássia é a pessoa que nos ensina de verdade. E a todos os presentes. Eu espero que eu possa colaborar com o trabalho de vocês. Como eu não sabia com qual público que eu falaria, eu trouxe a legislação e vou colocar a forma como nós conduzimos na clínica o processo de implantação do núcleo de segurança do paciente. Porque eu tenho certeza que nessa sala tem pessoas que sabem muito sobre o núcleo de segurança do paciente, tem pessoas que sabem pouco e tem muitas pessoas que estão com o núcleo no papel pronto para sair e virar também um case de sucesso, né? Então, nós vamos falar sobre isso, sobre tirar mesmo o núcleo do papel, o quão benéfico ele é na estruturação dos processos da clínica, na estruturação do trabalho da clínica. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela para nós iniciarmos. Então, pessoal, é isso, né? Eu espero contribuir com vocês. Quem ensina sempre aprende, né? Então, eu estou aqui também para aprender. O núcleo de segurança do paciente, na ASOL, ele foi implantado há mais ou menos uns 7 anos. Porém, nós documentamos ele há uns 5 anos atrás. O interessante no processo do núcleo de segurança da clínica foi que nós realizamos primeiro a implantação e depois a documentação. Eu acho que essa via de primeiro fazer acontecer e depois documentar, ela gera um maior engajamento entre as pessoas. E isso hoje funciona na clínica desde a implantação, funciona redondinho. Por quê? Porque tem um envolvimento das pessoas. Nós colocamos o núcleo na prática primeiro, para depois fazer a documentação. Nós tivemos grandes desafios, implantar qualquer processo, né, de certificação, de qualidade, o que seja, ele é um desafio muito grande. Porém, nós precisamos envolver as pessoas para que as pessoas trabalhem em prol daquilo que está sendo feito. E é difícil envolver? É difícil, é um desafio, mas é totalmente possível. O núcleo, gente, a implantação do núcleo na clínica, ele foi meio caminho para o processo de certificação, para vocês terem a noção do quão valioso ele nos processos de qualidade da clínica. Então, assim, quem tiver com o núcleo implantado, funcionando, está muito próximo de um processo de certificação. A legislação como aliada à melhoria dos processos. Todas as vezes que nós nos deparamos com uma legislação nova, a primeira coisa é torcer o nariz. As pessoas têm resistência a legislações novas, elas têm resistência em sair da zona de conforto, elas têm resistência em implementar desafios. E isso faz com que nós não consigamos tirar ela do papel. Eu entendo que é difícil, realmente, o texto da legislação, normalmente, ele é um texto complicado. A legislação, ela é genérica, que faz com que ela seja única para um serviço pequeno de saúde, quanto para um grande hospital. E aí as pessoas pensam, como que eu vou fazer isso acontecer, né? A lei genérica, ela é difícil realmente de adaptação. Ela não vem acompanhada de manual de implantação, né? Como fazer isso? Normalmente não tem pessoas engajadas para que isso aconteça. Eu acho que a mão de obra hoje é um grande dificultador. Você conseguir engajar pessoas, conseguir colocar pessoas no papel de cada uma, no papel ideal da construção do projeto, né? E eu acho que isso é treinamento. Toda legislação é benéfica. Nós temos que olhar a legislação sobre esse ponto de vista. Toda ela é benéfica, gente. Muito benéfica para a clínica, muito benéfica para o cliente. Nós temos que parar com essa resistência em implantar legislações, em entender a legislação, em fazer acontecer. A resistência, ela começa quando a gente
não quer implantar, quando a gente tem medo dela, mas parando para pensar, tem as duas portarias, né, que é a 529 e a RDC 36, que tratam do plano de segurança do paciente, ela é uma legislação de fácil entendimento. Então, se você pegar e começar a ler começar a pensar na aplicação, tem um fluxo muito bom. Hoje, né, nós temos a Lei 14.737, que é de acompanhamento do cliente, e eu acho que essa legislação ela já pode ser inserida no núcleo de segurança do paciente. Nós ainda temos dificuldade de construir ela dentro das clínicas, porque ela é muito nova, você não acha referências, você não sabe como aplicar. Mas eu acho que é um processo de construção que a gente tem que encarar e que tem que fazer acontecer. Primeira coisa, nós precisamos gerar convencimento. Gente, tudo começa pela diretoria. Tudo começa pelas pessoas que estão no planejamento estratégico da empresa. Não adianta a gente tentar inserir só nos colaboradores, né? Se a equipe, a administração da clínica não estiver envolvida. E para isso, nós temos que entender o que de bom a legislação traz. E a partir daí você consegue convencer. O núcleo de segurança do paciente, hoje, eu coloquei 3 pontos que para mim são cruciais para convencimento de qualquer diretoria a essa implantação. Ele diminui o risco financeiro. Por quê? Ele potencializa a forma correta de execução das tarefas, eliminando o retrabalho e gerando indicação por parte dos pacientes que percebem o cuidado. A partir do momento que você tem um cuidado no atendimento do paciente, isso é exteriorizado e o paciente, ele percebe e ele acaba indicando a clínica. Ou seja, nós potencializamos a quantidade de exames, nós potencializamos o número de atendimentos através da indicação do cliente, que percebe esse cuidado. Ele diminui o risco judicial, porque potencializa a segurança dos processos internos, diminuindo o risco de falhas e de erros e, consequentemente, de processos judiciais. Diminui o risco moral social. Hoje, com as mídias sociais, nós corremos um grande risco. A desmoralização de qualquer empresa, ela acontece de forma muito fácil. Por quê? O paciente não gostou, ele vai ali no Google e detona, né? Ele vai no Instagram e detona. Então, assim, o núcleo, ele potencializa a idoneidade do estabelecimento, porque você tem processos seguros lá dentro. E afasta o risco de acusações que coloquem em dúvida a reputação da clínica nos meios de comunicação. Eu acho que esses 3 pontos, ele é o ponto-chave de convencimento de qualquer administrador ou de qualquer diretoria a se juntar às pessoas da qualidade ou aos administradores para fazer com que o núcleo aconteça. Eu acho que é crucial, no primeiro momento, nós mostrarmos o quanto a legislação ela nos beneficia. Implantação do núcleo, a legislação como aliada, peraí, gente. Implantação do núcleo de segurança. O núcleo de segurança, ele tem que ser implantado pela diretoria do serviço. Ele é obrigado a constituir o núcleo, nomear a composição dele. Porém, quem está aqui, que trabalha em clínica de imagem como eu, sabe que isso é muito difícil. Por quê? Normalmente, a administração ela está sozinha e a diretoria é médico que está trabalhando. O trabalho médico, ele é o que traz o dinheiro para a empresa. Então, existe uma resistência. Como romper essa resistência? Nós temos que colocar essa turma na linha do gol. Nós temos que fazer com que essa turma esteja pronta simplesmente para implantar. Quem tem que fazer todo o trabalho? Quem tem que fazer toda a evolução do processo? Somos nós, a equipe administrativa e os colaboradores. Né? As principais atividades do núcleo é implantar o protocolo de segurança do paciente, ele é criado a partir do mapeamento dos riscos, promover ações de gestão de riscos, capacitar a equipe para executar o protocolo e implementar processo de melhoria contínua.
colocar a direção dos serviços, envolver médicos e capacitar a equipe eu acho, um ponto crucial e vale muito a pena investir nesses pontos para fazer a coisa acontecer realmente, para tirar ela do papel e para fazer acontecer. Nós não podemos, gente, deixar nunca uma ferramenta tão importante como o núcleo de segurança ficar parado e não ser aplicado. Nós temos que pensar muito, muito mesmo, na forma de desenvolver, como fazer. Eu acho que nós temos que ter mentes pensantes para fazer com que o núcleo aconteça. Envolvimento da equipe. Eu acho que nós só conseguimos envolver as pessoas quando elas entendem o que elas estão fazendo e o motivo pela qual elas estão fazendo. Não dá para você pegar uma norma ou um processo e entregar para a colaboradora da recepção. A partir de hoje, você vai ter que fazer a identificação do paciente. Por que eu tenho que fazer a identificação do paciente? Porque é um processo onde nós não corremos risco que entre outro paciente no lugar deste. Lá dentro da sala, o médico vai estar tendo a segurança de fazer o exame no paciente correto. A identificação, ela barra as alergias, ela coloca a clínica numa condição de segurança. Como envolver médicos dentro do núcleo de segurança do paciente, deixando claro o papel do médico como responsável pela execução da prestação do serviço e dos riscos que ele assume e que expõe a clínica a partir do momento que ele sai fora do padrão que é correto de trabalho. A partir do momento que você entrega responsabilidade para essas pessoas, você tem o retorno delas. O colaborador, você envolve ele deixando claro que deverá ser feito e o porquê da forma de se fazer e da penalidade pelo não cumprimento. Nós temos que, mais do que desenvolver o núcleo, do que colocar o núcleo para funcionar, nós temos que validar o tempo todo os processos. Porque nós precisamos identificar o que está tendo de falha nesses processos, nós precisamos identificar quais são os pontos de treinamento que são necessários para essas pessoas. Então, junto com o processo de capacitação das pessoas, nós precisamos fazer avaliação de desempenho dessas pessoas, avaliação do aprendizado delas, fazer não conformidades para os casos quando as pessoas saem do eixo. Nós precisamos treinar a equipe. Capacitação, gente, é o segredo. Treinamento da equipe é o segredo. Porém, todo treinamento tem que ser documentado. Não basta você fazer o treinamento e deixar ele de lado. Faça o treinamento, faça uma ata e peça para a pessoa assinar. Quando você assina um papel, você está assumindo um compromisso, você está assinando um compromisso. E as pessoas, elas ficam intimidadas em não fazer da forma correta. Porque ela assinou. Ali você pode cobrar, você vai falar, olha, está aqui, você participou. O que aconteceu nesse intervalo de tempo entre a sua participação na capacitação e o erro que você cometeu? Até mesmo para nós conseguirmos validar o processo de melhoria, o crescimento dele, né? Colocando o núcleo no papel, porque nós estamos tratando aqui de envolver as pessoas, colaboradores, médicos, mas como colocar o núcleo de segurança no papel? Primeira coisa, nós temos que ter claro quem são as pessoas que estarão envolvidas no núcleo de segurança. Não existe uma regra que fale que tem que ter 20 pessoas, 30 pessoas, 40 pessoas. Nós precisamos de uma pessoa que seja um secretário, nós precisamos de um envolvimento de um médico, nós precisamos de alguém da CIPA. A CIPA, ela contribui muito, gente. A CIPA, ela consegue identificar muitas falhas. E uma pessoa da CIPA, nós temos que ter um médico substituto, pessoas que estejam mesmo dispostas a fazer a coisa acontecer. Eu acredito que a coisa aconteça de verdade quando o administrativo está envolvido. E aí, você leva para o médico validar, até porque nós não temos conhecimentos de muitas coisas, né, que
que são do meio médico, que seja do trabalho do médico. E aí ele só chega para poder bater a bola e acertar no gol. A capacitação é tudo. Nós temos que, primeiro, colocando no papel, né, voltando, nós temos que fazer a ata de nomeação da equipe, nós temos que criar o calendário anual, e aí vocês vão definir de quanto em quanto tempo que serão as reuniões. Lá na clínica, as reuniões acontecem de forma trimestral, as reuniões ordinárias, né? E se acontece alguma coisa, nós temos também as reuniões extraordinárias. Nós temos que realizar as reuniões ordinárias e nós temos que realizar as reuniões extraordinárias no caso de necessidade. Todas essas reuniões, elas têm que ser documentadas com a ata e por escrito. As pessoas, nós não podemos deixar a chance das palavras se perderem, porque a partir do momento que as palavras se perdem, depois você não consegue recapitular o que aconteceu e você não consegue dar desenvolvimento para aquilo que está sendo feito. Envolvimento da equipe, o mapeamento de risco. Como que nós mapeamos os riscos? A base inicial, gente, do mapeamento de risco é a base de tudo. O núcleo de segurança do paciente, ele começa com o mapeamento dos riscos. O mapeamento é você entrar para dentro de um processo e detalhar quais são as falhas que existem nesse processo. Quais são as possibilidades de melhoria? O que pode ser identificado ali que possa melhorar a condição da clínica, melhorar a condição do processo? Essa é a base do mapeamento de riscos. A partir do momento que você consegue mapear os riscos, você consegue criar você consegue estruturar o núcleo de segurança, né? Observar no dia a dia, acho que uma ferramenta muito boa que nós percebemos muito na clínica é observar no dia a dia quais são as reclamações que os pacientes fazem. Porque às vezes o olho da gente está tão viciado dentro do que nós estamos fazendo que nós entendemos que está sendo feito da maneira correta. E aí, a partir do momento que nós passamos a ver o que o outro fala sobre nós, eu acho que o Google é um local ideal para isso. Pesquisar no Google o que as pessoas estão falando sobre a clínica, mapear as intercorrências, o que aconteceu de diferente hoje no processo, o que aconteceu hoje diferente no trabalho, no nosso trabalho, que gerou uma consequência. Eu acho muito importante nós termos esse conhecimento, um meio de comunicação eficiente. As pessoas têm que ter meios de comunicação eficiente para que elas possam chegar na pessoa que está responsável, seja o administrador, seja o gerente, seja a pessoa da qualidade. Quando tem uma pessoa da qualidade, o processo fica muito mais fácil, né? Mas se você não tem a pessoa da qualidade, você tem alguém que está encarregado disso. E aí essa pessoa, você abrir a possibilidade das pessoas reportarem a você o que acontece dentro da sala, o que acontece na recepção, o que acontece nos ambientes da clínica que possam estar gerando os riscos para que sejam identificados. Aí, a partir do momento que você tem o mapeamento dos riscos, aí o núcleo de segurança do paciente é só desenvolvimento. Não tem como dar errado, não tem como sair da condição adequada de trabalho, né? Eu acho que eu estou passando os slides. Depois que o núcleo está formado, depois que o núcleo está documentado, que vocês têm as pessoas, a equipe está engajada, está todo mundo trabalhando para que ele aconteça, nós precisamos criar indicadores. Os indicadores, gente, eles não são para serem colocados no papel. Eles têm que ter objetivos, têm que fazer sentido verdadeiro, têm que ser acompanhados com metas possíveis, porque tem pessoas que criam metas mirabolantes, que são impossíveis de alcançar. Nós temos que ir passo a passo, degrau por degrau, implantando o núcleo e colocando as metas nos indicadores e aumentando, às vezes abaixando, para que nós consigamos fazer o processo funcionar. O que não é medido não é gerenciado.
Então, se não tem indicadores, o núcleo de segurança está falho, ele está parado e vocês não vão conseguir chegar a lugar nenhum com ele. Ou alguns dos indicadores que nós temos é a reconvocação para exames, higienização das mãos, eventos adversos. Nos eventos adversos, a gente inclui alergia a medicamento, alergia a látex, risco de queda, reexposição dos pacientes. Porém, não necessariamente tem que ser esses ou tem que ser só esses. Podem ser muitos outros, o que você possa identificar que contribua para a evolução do processo, ele já pode ser colocado, ele pode ser trabalhado e ele pode ser evoluído. A necessidade de evolução é o melhor nessa história. O trabalho do núcleo de segurança ampliado. Nós podemos associar as mesmas pessoas que estão envolvidas no núcleo de segurança do paciente, elas podem fazer parte do Comitê de Dilemas Éticos e da Comissão de Gerenciamento de Risco. Nós podemos unificar todas as comissões em uma só, porque todas elas estão trabalhando e colaborando para o desenvolvimento da qualidade dos processos da clínica. Então, eu vejo que tem clínicas que têm os processos isolados, que têm os comitês isolados, e aí vocês marcarem reunião, fazer a junção disso tudo, é o melhor dos mundos. Por quê? As mesmas pessoas estão envolvidas e trabalhando com o mesmo propósito. Todas as 3 comissões, elas têm o desenvolvimento do trabalho, ela tem o desenvolvimento da qualidade da clínica, dos processos de trabalho. O processo de melhoria, gente, ele não para nunca, nunca. A gente às vezes fica pensando, meu Deus do céu, o que mais que nós vamos fazer? E aí, observando algum detalhe do que está acontecendo, nós esbarramos numa situação que é uma possibilidade de melhoria. Porém, tem que estar todos com os olhos abertos para aquilo. Quando você capacita as pessoas, quando você envolve as pessoas, quando você treina a equipe, quando você coloca as pessoas para entenderem o que está acontecendo, a importância daquilo, o retorno que vem daquilo, todos os colaboradores passam a contribuir com o núcleo. Por quê? Eles passam a identificar os riscos, eles passam a identificar os erros, a coisa vira um processo de uma captação espontânea, uma captação que ela acontece organicamente. Você não precisa ficar correndo atrás disso. O processo de melhoria, você pensa, uma hora ele tem fim. Não, ele não tem fim. Não, mas não mesmo. E é impressionante como que tudo que a gente acredita que está sendo bem feito tem oportunidade de melhoria. E como que a oportunidade de melhoria, ela leva a um reconhecimento do médico que recebe o nosso exame, do paciente que está entrando na clínica, dos serviços de saúde. Nós recebemos hoje a vigilância sanitária, eles falam, gente, aqui é um mundo perfeito, porque tem tudo documentado, vocês têm todos os processos implantados, e tudo isso graças ao núcleo. O núcleo, ele traz uma estratégia brilhante para qualquer empresa. Uma estratégia de segurança, uma estratégia de qualidade, uma estratégia financeira. Eu acho que com o núcleo de segurança do paciente, quem ganha não é o paciente. Quem ganha são as clínicas, quem ganha é o processo interno, quem ganha são as pessoas que estão diretamente envolvidas com ele. O paciente, para mim, é uma consequência. Ele sai dali numa condição muito favorável, que eu acho que é uma obrigação para nós que trabalhamos na área da saúde, ter essa condição favorável de trabalho para o paciente, uma condição ética, uma condição que traga realmente valor para o serviço, que traga realmente valor para o cliente. E o núcleo, ele possibilita tudo isso. Nós acreditamos que o que está sendo bem feito não é possível melhorar, mas sempre será, e um olhar crítico de todo mundo tem que ser desenvolvido, as pessoas têm que se envolver, médicos têm que se desenvolver, têm que se envolver no processo. Hoje, nós temos na clínica treinamentos mensais, onde a gente fecha a clínica por determinado tempo, para e treina todo mundo, faz todos os ajustes, faz as implantações necessárias, que eu acho que é muito bacana, porque
todo dia tem algo a ser ajustado. E quando você ajusta continuamente, você vai aprimorando o trabalho, aprimorando a equipe, e você tem nas suas mãos uma super equipe. É o que acontece na clínica. Nós temos uma equipe assim formidável, é uma turma que eu acho que ninguém tem, viu, gente? Só eu tenho. Eu sei que outras pessoas têm, mas é muito interessante. O médico, é difícil envolver ele. Porém, nós conseguimos uma forma muito bacana de envolvimento do médico através de grupos do WhatsApp. No grupo do WhatsApp, de WhatsApp, nós vamos ali colocando pitadas de coisas que nós desejamos, pitadas da cultura da empresa, pitadas de reflexões, pitadas do trabalho médico sendo feito da maneira correta, e ali a leitura vai sendo feita, alguns questionam, alguns comentam, outros só leem, e aquilo vai ficando impregnado, aquela cultura vai ficando impregnada, e nós conseguimos também uma equipe médica assim de primeira linha, de primeira qualidade. As pessoas têm envolvimento com a empresa, elas gostam de estar lá, elas entendem que tudo aquilo é benéfico e está ali para trabalhar, para fazer acontecer e em favor da equipe, né? Em favor da equipe toda, não só em favor do paciente, em favor de toda a equipe, em favor do nome da empresa, né? Da possibilidade de negociação com convênio, da possibilidade de negociação com fornecedores, enfim, eu vejo o núcleo de segurança do paciente como sendo assim o melhor dos mundos para termos a evolução de uma empresa. Deixa eu ver, acho que esse é o último slide. Esse é o último slide, agora nós vamos conversar. Cássia, estamos prontos para conversar. Estamos prontos. Se você quiser, isso, descompartilhar a tela. Isso. Excelente. Muito bom mesmo, gente. Deixa eu já admitir, ainda tem gente entrando aqui. Tem algumas perguntas no chat e queria te parabenizar, Cris, foi ótimo. Obrigada por Que trazer, bom. compartilhar aí as suas dores, dificuldades, né, para a implantação. Sim, Não é fácil. Eu acho que para começando assim, né, para falar, a primeira coisa que a gente até estava conversando antes de iniciar o webinar é o comprometimento da autodireção, né, da administração. sim, Isso é primordial. Se eles não entenderem que segurança do paciente é prioridade, na clínica ou no serviço, seja ele numa clínica ou numa unidade hospitalar, é, a falta desse apoio, desse entendimento que é essencial, sim, essa falta de comprometimento, já é um grande impeditivo para a implantação do núcleo, porque muitas ações têm que ser feitas, muitos movimentos têm que ser feitos, né? Tem que ser realizado, e aí se não tem um respaldo e um apoio dessa liderança, fica muito mais difícil para conseguir tocar, né? E acho que exatamente. segundo lugar, assim, é formar uma equipe, né, Cris, de segurança. Tem que ter uma Sim, equipe que vai cuidar disso, né? Que seja a sim, própria comissão sozinha ou dentro de uma outra comissão, mas tem que ter essa equipe dedicada, né, para falar desse assunto de segurança do paciente, que tem aí profissionais, inclusive de multiprofissionais, né, sim, sim, multidisciplinares. Inclusive incluindo médico, né, radiologista, né, que vai trazer, que vai agregar demais para a equipe, sim, enfermeiro, administrador também, biomédico, enfim. Quanto mais multi essa equipe for, eu acho que agrega mais ainda, né, para que a clínica consiga capilarizar todas essas ações, né? sim. E E eu acho que é papel fundamental da administração e da gerência mostrar para a diretoria, mostrar para os médicos isso. Mas a assim, resistência, muitas vezes, de, nossa, eu tenho mais isso, mais esse desafio, isso é que eu acho que é o impeditivo de fazer acontecer. A partir do momento que você sai dessa resistência e mostra o benéfico e mostra o quanto é eficaz, isso toma uma proporção inimaginável. E eu acho também que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam assim, mas como começar, né? Seja lá o que for uma metodologia de acreditação, ou até mesmo a implantação de um núcleo, de um projeto de implantação de um núcleo, eu falo, gente, começa de pouquinho, começa
uma meta de segurança do paciente, né? Sim. Vamos fazer um pouquinho. Você consegue fazer do começo ao fim e demonstrar resultado e conseguir, né, o apoio aí, até mesmo da alta liderança e das outras pessoas que têm que fazer parte também, dos outros colaboradores. Então, não queira abraçar o mundo e começar tudo de uma vez. Falo Não, isso não dá. em gerenciamento de risco, eu falo a mesma coisa, assim, começa de pouquinho, faz um piloto, faz uma coisa menor, uma área, um plantão, sei lá, eu como, né? Mas começa um pouquinho, faz uma coisa pequena, que você comece do início ao fim, pega aquelas pessoas Sim, que são muito engajadas, né? Com segurança do paciente, com qualidade, traz ela para você, faz nesse pedaço, demonstra resultado, e aí você vai aumentando e abrangendo, né, as ações aí para as outras áreas, para outros sim, horários, que seja, né? O programa de melhoria, verdade. ciência da melhoria trata disso, né? Fazer um pouquinho, pequenininho, e aí você vai vendo o resultado, até mesmo para você ver o que que deu certo, o que que deu errado, e aí quando Sim, expandir isso, você já tem um aprendizado ali e já conseguiu conquistar muitas pessoas pelo resultado que você conseguiu daquela implantação pequena, né? exatamente. Ô, Cris, acho que Oi. política de segurança também do paciente é importante, né? Vocês fizeram uma política, determinaram uma política de segurança do paciente na... Sim, sim, nós temos toda a política. O mapeamento dos riscos, né? Ele leva a uma política. Por quê? A partir do momento que você mapeia os riscos, você cria uma política para que os riscos sejam sanados. E aí Uhum, você define como que o processo vai ser realizado. É, entendi. o processo, a política, ela traz o processo. E a Sim. partir do momento que você padroniza, que você cria o processo, a chance de erro naquela situação, ela fica muito pequena, as não conformidades vão diminuindo a partir do momento que as pessoas conseguem se envolver e entender as políticas. Uhum. É, é uma coisa assim, eu acho que é um processo que é orquestrado, é um processo que só tem a crescer e a melhorar. Eu acho que a política também, ela traz a intenção da instituição com o compromisso da segurança com o paciente. Então, é assim, é como Sim, se a alta direção validasse, falasse assim, olha aqui, nós temos o compromisso, está aqui uma política, né? A exatamente. gente está atestando que a gente quer que isso aconteça aqui dentro, que isso funciona, isso deve funcionar aqui dentro, deve se tornar a cultura da instituição, né? Exatamente. É esse compromisso que ela coloca da segurança, e aí a gente pode abranger as 6 metas de segurança do paciente, abranger Sim, toda a sistemática, tudo que é feito de ação ali dentro daquela clínica, voltada para a segurança do paciente estabelecida nessa política, né? Que ela vem aí exatamente. para baixo e todo mundo entende o compromisso que aquela instituição tem. Eu acho que a política de segurança do paciente ela é muito importante para a clínica, né? E Sim, dentro dela entrar a sistemática de avaliação de riscos, né? Que a gente não foge disso e é um é. mundo pede o tempo todo, e vai ter webinar disso, tá, gente? Que a gente já fez Ó, uma das webinários do ano, e gerenciamento de risco tem sempre todo ano, inclusive nos eventos, a gente sempre coloca, porque é um assunto ainda que tem bastante dúvida, né? E a gente sim, é muito discutido. E eu acho que fechando, né, né, digamos, essa construção do núcleo, né, vem aí a questão de treinamento e educação, que é fundamental, né? Então não tem fundamental. bolsa. É fundamental para que isso de fato aconteça, né? Então, tem a diretriz da política, estabelece gerenciamento de risco, protocolos políticos, né? E a gente vem e treina as pessoas e engaja e faz a coisa acontecer, né? E eu acho Sim, que muito mais depois do treinamento é você validar se isso de fato, se esse treinamento foi eficaz, né? Se as pessoas sim, conseguiram entender o papel delas e o que que elas tinham com aquela atividade e, verdade. e ver esse resultado depois na prática, seja por auditorias, né, por Sim, verificações, checagens, que é uma forma sim, também de você validar treinamento, né? Tem diversas ferramentas aí que você pode fazer, inclusive avaliando o próprio processo, né? sim, sim. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas, tá, Cris? Vamos lá? Vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. É, oi, alguém chamou? Alguém com o microfone aberto. Gente, tem alguém com o microfone aberto? Tem. Fechou. Alguém quer abrir o microfone para falar? Pode abrir enquanto eu estou lendo aqui, ó.
Vamos lá, boa noite, feliz de encontrar a Cris. Fizemos juntas o curso de auditoria interna em 2015. Cris, a Andrea falou, mandou um beijo aí para No você. 2015. Que Há de legal. atualizar, já tem que atualizar esse curso, hein, gente? A norma mudou e a metodologia do curso também, viu? Deixa eu só Verdade. atualizar esse curso aí. Excelente tema, parabéns. Com toda a equipe, o Fabrício falou, com toda a equipe envolvida, reduz muito o risco de acidentes, com certeza, sem o envolvimento da Sim. equipe, porque elas é que vão colocar para frente. Não adianta a gente ficar aqui construindo, elaborando Não. um núcleo, um plano e um gerenciamento de risco, que a gente estava discutindo sobre o mapeamento de risco no papel que não vai para frente, que não Sim. desce para a equipe. Então, não adianta a gente ficar aqui construindo um monte de coisa se a equipe não vai colocar em prática, não entender o propósito ou não entender o que ela tem que fazer diante daquilo, né? Uhum. É exatamente isso aí, Fabrício. A Karen, tudo que é impositivo tem resistência. O sentimento de fazer parte do entendimento do propósito faz toda a diferença. Quem tem o propósito enfrenta qualquer como. Concordo, Exatamente. concordo também, cara. É. Eu acho que, assim, de fato é isso. A gente tem que tentar conquistar as pessoas pelo propósito, né? Mas Isso. também dizer para elas que aquilo é uma política que tem que ser respeitada, né? Tem momentos que a gente vai ter que ser um pouquinho mais incisivo, porque é uma política da instituição, e se as pessoas não estão dentro do que é proposto na política, né? Elas têm que fazer uma escolha, até mesmo de, no último caso, sair, né? Mas eu acho que, assim, realmente a gente tem que levar como um propósito, né? Segurança do paciente, o propósito, o que que vai chegar naquilo. Eu normalmente, quando faço a apresentação, eu trago resultados de estudos, de eventos adversos que acontecem, de eventos Uhum. que levam a óbito, inclusive em clínica de imagem, a gente sabe que isso acontece. Contraste. Exatamente, Uhum. né? Contraste, relação ao contraste, para Sim. trazer, para sensibilizar as pessoas para a questão da segurança do paciente. E tentando sensibilizar e depois dizendo aqui existe uma política, por isso que entra a alta administração aí, e que aqui nós trabalhamos com gerenciamento de riscos, aqui nós trabalhamos com notificação, aqui nós trabalhamos com não punição, né? E as pessoas precisam entrar neste contexto quando elas trabalham numa instituição como essa, né? Exatamente. Muito bom. O que mais aqui? Deixa eu ver, deixa eu voltar aqui na minha chatinha. Aqui. Vamos lá, então. Tem dúvida aqui, Cris? Espera aí, não Vamos lá. a gente fala. Excelente, parabéns, muita gente parabenizando, viu, Cris? Obrigada. Excelente. Cristiane, boa noite. O NSP deve monitorar o desempenho e efetividade dos protocolos de segurança do paciente. Com base na sua experiência, né, aí na Solcris, Sim. quais os indicadores devem fazer parte? Indicador focado na meta 5, por exemplo, né? Obrigado. Conta aí para a gente, o Luciano que está perguntando, Cris, quais indicadores vocês estão usando lá para monitorar? Olha, eu não sei te falar esses indicadores aqui nesse momento, não. Porque eu acho que os indicadores eles têm que fazer sentido para o serviço e para o tipo de atividade que você exerce. Eu não posso colocar, lá nós temos só imagem, mamografia e ultrassom. O serviço de ressonância, ele tem outros indicadores, o serviço de tomografia, quando usa contraste, quando usa é, ou seja, eu acho que o importante dentro dos indicadores é fazer sentido para o serviço, é monitorar algo que realmente faça crescer o processo evolutivo e que seja adequado para cada tipo de empresa. Padronizar um tipo de indicador os meus indicadores para um outro serviço, isso eu acho que não é adequado, até porque a pessoa não vai saber como lidar com aquilo, ela não vai saber como realizar, como medir, quais são as condições adequadas e favoráveis para a implantação. Então, assim, a questão do indicador, para mim, eu acho que ela tem que fazer sentido para a empresa, tem que fazer sentido para o processo. Né? E eu acho que quando a gente está falando do núcleo, né, a gente tem que estar muito alinhado com as 6 metas, né? E Sim, indicadores que eles traduzam se o que a gente está fazendo, as ações que a gente está fazendo, elas estão sendo eficazes, né? sim, Então, acho que para a imagem, além dos indicadores que tem lá na norma do PAD, né, que tratam lá de sim. segurança do paciente, a gente tem aí dose de radiação, eventos adversos, né? Número de Risco de notificações, queda, é,
queda também, identificação do paciente, Identificação, né? comunicação eficaz, enfim, Exatamente, né? protocolos, né? A efetividade dos protocolos de imagem, talvez, mas a gente nem tem ainda, então monitora o quanto está sendo aplicável, o quanto está sendo implantado, e Exposição, depois parte para uma efetividade do protocolo, né? Controle de infecção, por que não? sim, Qualidade da imagem, o próprio enfim, tem muitos indicadores aí voltados para a segurança, mas eu acho que todos eles alinhados ao plano. Então, você precisa fazer um plano do seu núcleo de segurança, um plano de segurança do paciente. Os indicadores vão estar alinhados com esse plano, tá? manual de biossegurança, né? A partir do manual de biossegurança também você consegue desenvolver indicadores. Exatamente, né? Tudo alinhado. Então, Cássio, a gente vai começar agora com o núcleo, com identificação do paciente. Então, vamos pensar nesses indicadores agora, né, É. para avaliar a efetividade da implantação aí das ações voltadas para a identificação do paciente, né? Tem uma outra pergunta aqui da doutora Aline Morião. Beijo, doutora Aline. Doutora Aline, gente, é uma querida, super engajada na segurança do paciente. O bichinho Ah, da que qualidade legal. ficou ela. E ela está super envolvida aí com o PAD, com a gente. A gente está muito feliz em tê-la conosco. Ela perguntou: tem um modelo de documento para análise dos riscos? O que vocês usam lá, Cris? Conta pra gente. Eu acho que o modelo também tem que ser desenvolvido, porque cada setor ele apresenta um risco, né? O que que a gente faz? Nós apuramos os riscos, seria todos os tipos de risco possíveis dentro daquele setor e fazemos um documento que é deixado em cada ambiente. Na internet tem muitos modelos, né? Eu não sei te falar qual foi o modelo escolhido por nós, ele é aplicado há muito tempo, mas nós fazemos toda a gestão de cada setor, de cada sala. A sala de ultrassom, ela tem um modelo, a sala da administração, ela tem um modelo, os banheiros têm um modelo, cada ambiente tem um modelo. Eu acho que o importante é você entender qual modelo adequado para o seu ambiente e qual modelo que seja mais fácil de você trabalhar. Porque, às vezes, nós indicamos um modelo que nós estamos acostumados ou que nós estamos trabalhando ele há um tempo, mas tem um modelo novo, ou tem um modelo que adeque mais à sua condição, ou ao tamanho da empresa, ao tamanho da clínica, à estrutura dela. Eu acho que tem muitos modelos na internet que são adequados. Eu acho que para quem está começando é pesquisar e achar o que melhor, né, condiz com o ambiente. Tratando de metodologia de gerenciamento de risco, né, Cris, assim, a gente sempre fala muito do FEMEA, né, que na verdade tem Sim, a adaptação para HFMEA, que foi voltado para a instituição de saúde. E aí, doutora Aline, assim, é importante que se você pega uma planilha, por exemplo, de HFMEA, você olha para ela, ela é extremamente complexa, né? Você fala, meu Deus do céu, é, onde vai dar isso? Você descer isso para as áreas, então, é um show de horror. As pessoas ficam muito não dá. assustadas, porque tem muita informação ali. Mas, para o gerenciamento de risco, né, pegar, de fato, a metodologia do HFME é importante, porque existe um método ali para você tratar o risco que vai te levar a uma ação de prevenção, vai te levar a um cálculo daquele risco, até para você entender se ele é um risco alto, se ele é um risco baixo, né? Sim, Quando a gente classificação. começa a mapear risco, gente, é uma loucura, gente, é muito risco que a gente acha, e aí a gente vai tratar da formiga e o elefante está passando lá do outro lado, né? Então, o HFML te ajuda nesse cálculo, né, para você saber se esse risco ele é alto, né, baseado aí no impacto e na ocorrência, né, e o quanto que você tem de ações de prevenção nele, e com esse cálculo, você identificando, olha, eu tenho X riscos hoje, o meu mapa que a gente chama de risco, quando você consegue É, olhar, né, para a clínica e falar, nossa, hoje 20% dos meus riscos são considerados risco alto, né? Risco grave, eu preciso focar. E aí você consegue focar nesses riscos. E a ideia, né, porque é uma lógica gerenciamento de risco, né? A sim. ideia é você tratar do vermelho para que ele vire amarelo, né? E o Restrite, amarelo vire verde, né? Se você conseguir fazer, se você o impacto você não muda, mas você muda as barreiras de controle. Então, o HFML te ajuda nessa lógica, né? O que a gente não pode é ficar muito preso a planilhas e é, levar isso para a operação e a operação não consegue traduzir consegue. aquilo e fazer acontecer, né? Então, eu já fui em auditoria do PAD, em instituição, que eu não vou falar o nome porque não é o caso, não vem ao caso, mas assim, tinha um quadro muito simples, né?
em sim, que tinham riscos assim, aqui tem risco queda, é, reação adversa né, ao contraste, claro. e a minha ação é essa e essa. Quantos eventos tive hoje? Ele anotava o evento que teve hoje, simples, com uma canetão ele anotava, e eu achei aquilo fantástico. Ela conseguiu trazer o gerenciamento de risco de uma forma simples, que as pessoas, dinâmica, porque elas escreviam ali todos os dias, né? E eu acho que esse é o segredo da gestão de riscos, né? Acho que mapear, as pessoas já estão começando até mapear e pegar muito o esquema do HFMEA, como calcular, como colocar as barreiras de controle. Agora, o segredo é a gente conseguir traduzir isso para a equipe de uma forma simples e rápida e com que elas consigam trabalhar com o que é grave, né? Assim, o que é meu aqui da minha área, que é risco, o que eu tenho que fazer hoje para evitar que isso aconteça, né? Mas aí, doutora Sim. HFMEA, eu sei que você gosta de estudar, HFMEA, eu tenho um monte de material, depois eu passo para você, tá? A gente vai falar de riscos ainda esse ano, com a Aline Ducati, nossa auditora livre, viu? Vamos lá, então. Excelente, né? A Fabiana falou, é necessário este tema para treinamento e ajustes, alinhamento, envolvimento de todos 100% dedicado. Exatamente, Fabiana, que a gente tem falado aí do comprometimento. Doutora Aline ainda pergunta, vocês têm um sistema de notificação específico para diagnóstico por imagem? Como que você faz lá, Cris, a notificação? Não, não, nós temos uma planilha, a notificação ela pode ser feita por qualquer pessoa. Nós temos uma rede compartilhada, né, onde nós temos os formulários, todos os formulários da clínica estão nessa rede compartilhada. Todas as pessoas têm acesso. E a notificação, a partir do momento que as pessoas estão treinadas, a facilidade de notificação é muito grande. A notificação ela é centralizada no setor de qualidade, lá nós temos, né, um setor de qualidade, mas eu acho que isso pode ser nomeado qualquer pessoa, tem que ser nomeado uma pessoa sim, e qualquer pessoa notifica, não tem um sistema, nós não temos um sistema de gestão da qualidade na clínica. Nós conseguimos Tema fazer isso. software que você diz, né? Assim, Software não. Não, uhum, não temos. tá, Nós temos uhum. planilhas e tudo funciona muito bem. A partir do momento que tem envolvimento, as coisas funcionam. Acho que o menos talvez seja mais nessa condição, É anonimizado, Cris, essa notificação? anonimizada. Anonimizado, Sim. ótimo. A menos que seja algo que tenha que ser acompanhado, né? Que seja uma coisa grave demais, aí eu acho que a anonimização, Uhum. nós temos que romper essa barreira e passar, porque às vezes precisa Investigar, né? investigar, precisa acompanhar o paciente, precisa que a gente faça contato com o médico do paciente, e aí, nesse momento, a anonimização, ela não é adequada. Sim. Entendi. Mas assim, eu já vi várias formas, assim, agora estão usando inclusive QR Code, né? Tem lá o QR Ai, Code, que todo mundo fantástico! lá. Eu vi um cliente PAD, inclusive, que desenvolveu lá um QR Code, a pessoa vem com o celular, né? Escaneia É, o code e faz a notificação ali do evento pelo celular mesmo. Achei incrível, porque é muito simples, você faz um formulário no Google Forms, né? Cria o sim, QR Code e faz, e eu achei fantástico, simples, né, a ideia. Como tem gente também que tem software, hoje tem muito software de sistema de tem segurança também, muito né, só. que o pessoal também faz a notificação. E Sim. também papel, né? Ainda tem gente que gosta do papel, né? Tem lá a urna, né? A urnazinha, os formulários, né? E, Cris, já só 20 anos de casa só, de casa. Aí faz ali na urna, preenche ali e coloca Isso, dentro do coloca álbum, né? lá. Tem Formas, o isso. importante é ter as pessoas que façam notificação e as pessoas que tratem ela. E mais importante ainda é dar a devolutiva. Isso a gente nunca pensa. Sim, A gente sim, fala de notificar, a gente fala de analisar, né, sim, classificar essa notificação, tratar essa notificação, mas, gente, nem devolutiva disso, porque senão as pessoas começam a desmotivar. Mas eu notifico, exatamente. não acontece nada, né? Tem um outro Isso, exemplo também de um hospital que tem boletim interno, e tem uma página no boletim interno, que ele sai mensal, esse boletim interno para os funcionários, e tem uma página só para falar das notificações do mês. Foram feitas X interessante. notificações, essas notificações foram graves, leves, média, e nós fizemos isso, e conseguimos melhorar isso por conta da sua notificação. Parabéns. Eu achei aquilo Que incrível, lindo. assim, né? Aí as pessoas se motivam, poxa vida, a notificação que eu fiz gerou, agregou valor, né? Mudou alguma coisa no hospital. Então, gente, assim,
não esqueçam da comunicação depois das notificações, né? E falar isso para as pessoas, né? Não para a pessoa que notificou, porque normalmente a gente faz anonimizado, mas trazer à tona, e aí quem não notifica já motiva para notificar, porque elas vão ver que realmente isso foi adiante, né? Teve alguma melhora, né? Alguma tratativa do que elas estão ali, né? Às vezes com receio, né? De notificar, e elas não desanimam para continuar as notificações. Maravilhosa apresentação, Cris, a Lucimara, querida, Lu, tudo Obrigada. bem? Aqui com a gente. Fernanda, bom demais. Excelentes contribuições da Graziella. Obrigada, Grazi. Alessandra, excelente, parabéns, obrigada por compartilhar com a gente. Alessandra elogiando. Elisângela, como conseguir esse engajamento da diretoria, Cris? O engajamento da diretoria, gente, médico não para, né? Se eu falar com vocês que eu tenho uma reunião e que essa reunião dura 1 hora, não, isso é verdade, é mentira. Não, eles não param. O que que a gente tem que fazer? Nós, da equipe que está engajada no processo, nós temos que construir tudo e levar para eles arrematar. Ali é dentro do tempo que ele tem. É dentro da condição dele. Vou te dizer, nós não temos reuniões mensais no núcleo de segurança e nem trimestrais, as reuniões muitas vezes nem acontecem. Ao longo dos dias, ao longo dos meses, nós vamos notificando e vamos colocando, aconteceu isso. Às vezes o próprio médico ele fala, aconteceu isso e isso. Opa, essa é a oportunidade para o núcleo. Aconteceu aquilo, nossa, vamos colocar em prática. E as pessoas vão trazendo ideias e nós vamos construindo. E daqui a pouco nós já temos a ata pronta da reunião, uma reunião que nem aconteceu. Por quê? O engajamento das pessoas, ele acontece mais quando você dá liberdade delas talvez não estarem compromissadas de estarem pessoalmente. Quando você faz uma reunião e fala com o médico que eles têm que estar presente ali às 7 horas, depois que ele já trabalhou o dia todo, já teve uma vida cansada, para ele pensar no que é que tem que ser feito, isso não funciona. Você tem que, com a sua equipe, pensar em tudo que é feito e dar ao médico somente para validar. Então, o segredo é esse, é você colocar a bola na frente do gol para que ele possa só chutar. É, assim, eu super concordo, assim, ainda mais, assim, eu acho que a equipe da qualidade, ou a pessoa da qualidade, normalmente nas clínicas é uma pessoa só, enfim, uma dupla, com clínicas menores, a gente tem que achar um jeito, né, de encaixar o Sim, tema da qualidade na rotina, porque qualidade, de fato, deveria ser rotina, né? sim. E não deixar isso tão pesado, né? Então, tem uma reunião para falar de algum outro assunto da diretoria, traz um temazinho ali, ó, vamos só ver as notificações aqui rapidamente, foram esse mês, já Sim. foram, já traz a coisa pronta, né? Não vá com dúvida, já leve o negócio já pronto, já avaliado, né? Já traz resultado e vai tentando encaixar com as atividades que já existem, né? Não crie mais, tentar não criar mais agendas, né? Porque aí fica com essa Exatamente. incógnita, ai, mais uma, já vem a qualidade com Sim, mais uma coisa, sendo que a gente precisa de fato tentar encaixar o máximo possível. Ah, ela vem ela com mais um protocolo. Não, não é mais um protocolo, já deveria estar acontecendo, né? sim. Mas a gente não tinha essa cultura de segurança. Mas acho que é importante as pessoas que são da qualidade ter essa visão de tentar encaixar isso, né? Eu Uhum. trabalhei muito com ISO 9000, e a ISO 9000, no final, você tem que fazer um relatório com resultados gerais de tudo, você tem que pegar tudo, pesquisa de satisfação, todos os indicadores, planejamento estratégico, e trazer tudo e fazer uma avaliação da alta direção naquilo, e horas de reunião. E aí eu lembro que eu estratifiquei isso. Falei, não vou ficar fazendo uma reunião, ninguém tem tempo para ficar 4 horas aqui avaliando o resultado da instituição inteira. E aí eu estratifiquei em vários momentos curtinhos, no final de reuniões, eu colocava ali um tema, colocava o outro, pronto, montei o documento, estava pronto, e a gente quase não sentiu que a gente fez aquilo. Então a gente precisa ter alguns mecanismos e algumas estratégias para não deixar a coisa pesada, e mesmo porque qualidade tem que estar no dia a dia, né? Sim. Qualidade tem que ser rotina. Então, ao invés de a gente sentar uma vez por mês para avaliar um monte de indicador, vamos fazendo isso no dia a dia, uma vez por semana, 2 vezes cada semana. Puxa, aqui, vem aqui, vamos só olhar esse aqui, esse risco aqui, ó, que era controlável, não é mais. Vamos dar uma olhada como é que ele está hoje, vamos atualizar aqui, pronto. E tentar encaixando e tendo essas estratégias para não deixar a coisa pesada, porque aí ela não anda, né? Ah, É, era para falar naquela reunião, aí não fez aquela reunião, pronto, acabou, desanda. é,
verdade. Para o plano de segurança, para todas as ações de qualidade, porque não fez aquela reunião, né? É, exatamente. Eu acho que quando você tem a equipe toda alinhada, a empresa respira qualidade, gente. É impressionante. É isso mesmo. A doutora Aline perguntou se é obrigatório ter CIPA. E aí o pessoal já ajudou a gente aqui nas respostas, né? A Karen e o André, que de fato é de acordo com a legislação, a CIPA Sim, ela é de acordo com o número, né, de colaboradores e também de acordo com o grau aí de risco que a empresa é classificada, né? exatamente. Tá bom, muito bom. Parabéns, excelente abordagem, a Kelly. Obrigada, Kelly, aí. Parabéns aí para você, Cris. Esther, tem um sistema para realizar as notificações de forma prática que todos os colaboradores têm acesso? Na empresa, não. Nós temos a pasta compartilhada. Na pasta compartilhada, nós conseguimos fazer. Mas isso é na rede. É uma coisa simples de se fazer. Não tem um sistema, não. É um Pode formulário, ser, né? existem pessoas, né? Existem empresas que têm sistemas. Lá na clínica, nós não temos essa necessidade dessa contratação. Uhum. Sim, e aí tem vários caminhos que a gente falou aqui, né? Tem essa história do QR Code que eu falei, tem o Forms, né? Que você pode ter no SharePoint, no Google da vida, você constrói ali um Sim, formuláriozinho eletrônico, manda o link, disponibiliza o link numa rede ou em algum lugar, é, enfim, para as pessoas acessarem, né? E ou o próprio QR Code também, ou fazer também via, né? Não consigo comprar um sistema, tenho que ter sistema eletrônico, não tem que ter nada. Faz na mão, põe no baú, põe, né? Enfim. não, Não pode, o que não pode é não notificar, não ter um canal, não deixar um canal para as pessoas notificarem. O como fazer vai de acordo com a estrutura que vocês têm e com os recursos que a clínica tem, né, disponível. Tem muita gente, tem clínica que consegue comprar um sistema, é muito legal o sistema, né? Já trabalhei com vários. Mas tem clínica que não tem, faz o Forms, né? Faz o Forms e disponibiliza um link. Não tem nem isso, né? Os meus colaboradores não têm acesso a computador, tem muitos que não têm acesso, não tem problema, né? E tem gente também, tem lugares também que já vi que tem várias, as duas formas, eletrônica é, e também manual para quem não consegue o eletrônico. O importante é ter o sistema de notificação e uma sistemática que vocês consigam controlar isso, né? Coletar essas informações periodicamente, né? E fazer a avaliação dessas notificações, né? Os médicos do núcleo participam das reuniões? Participam lá, Cris? Dos é, médicos lá da escola? como eu estou falando, né? Não são reuniões. Normalmente, a coisa está num processo de desenvolvimento muito grande. Não são reuniões, são conversas. Conversa sobre o assunto, sobre o tema, tá almoçando, a gente almoça junto e a gente, vamos inserir isso aí, tem a lei 14.737, a lei de acompanhante do paciente, vamos inserir ela no núcleo, como é que você acha que poderia ser inserido? O que que você acha que seria viável para a clínica, que não seria? São conversas que viram reuniões, porque parar médico para reunião, gente, não funciona. É importante para o núcleo ter a presença do médico, tá? Sim, eles, Porque ele precisa atuar aí na parte, né, das ações médicas, inclusive com relação a protocolos, né, que ele que define. Então, é muito importante que ele participe, sim, né? sim. E se, aliás, quanto mais multi for a equipe, melhor, É, né? mas da forma dele, né? Da forma que dá. Exatamente. Quando você vai falar de medicamento, é muito importante ter um farmacêutico ali, né? Sim, Ah, Cássio, mas na clínica não tem. Ok, não tem problema. Mas quanto mais multi for a equipe, melhor. sim, Maior é a aderência, você vai conseguir capilaridade e também trabalhar com todas as ações, todas as metas, né? De segurança com propriedade, com profissionais, com especialistas que têm, né? O domínio daquele tema, tá? Nesse processo de segurança, a Elisângela está perguntando, e conformidade da segurança, enfrentamos inúmeras barreiras. Nesse processo de qualidade, que enfrenta, viu, Elisângela, né? Mas é o trabalho de formiguinha e que a gente não é pode desistir, né? Por isso que quem entra nessa área tem que amar muito, porque verdade. é uns 3 leões por dia. Doutora Aline perguntou aqui, o mapeamento é o plano de segurança? Não, mapeamento não é o plano de segurança. A partir do mapeamento, nós montamos o plano de segurança, porque o mapeamento é a identificação dos riscos que nós temos. E aí, a partir daí, nós vamos montar as soluções para esses riscos, quais são os processos que serão adotados para minimizar esse risco ou talvez excluir ele e fazer com que o processo seja um processo seguro.
Então, o mapeamento, ele faz o levantamento dos riscos. E aí, aquela coisa que a gente falou, né? Você identifica lá os riscos mais graves que você tem, mais, né, que vai de acordo com a frequência, né? E probabilidade de impacto, e você vai trabalhando por eles, começa por eles, né? Sim. Por esses riscos aí mais graves. E aí você consegue isso através do mapeamento, né? É possível dividir, a Fernanda está perguntando, é possível dividir reuniões da biossegurança do núcleo de segurança do paciente? Dividir ou conciliar? É, eu acho que Conciliar, né? é conciliar, É, né, Fernanda? é, todas as comissões na clínica, nós unificamos as comissões, porque nós que acabamos que um médico para isso, outro médico para aquilo, outro médico para aquilo. Nós pegamos as pessoas mais engajadas e colocamos essas pessoas para fazer todo o contexto de segurança, dos comitês, sempre as mesmas pessoas. Por quê? A facilidade. E tudo colabora para o processo de qualidade e de segurança. Então, por que criar várias comissões? Por que criar vários núcleos? Quando um núcleo é possível que você faça tudo. A partir do momento que você tem alguém que seja mais dedicado, que você tem um médico que seja mais dedicado, um colaborador, um técnico, a pessoa do sistema que esteja mais engajada, essa pessoa nomeia todo mundo para fazer tudo e dá super certo. É, exato. E não se esqueçam, gente, de deixar isso claro no regimento das comissões, tá? Então, eu Sim, trato dos assuntos, né, do núcleo na comissão de biossegurança. Isso tem que estar claro no regimento, né? E não esqueça, o regimento é um documento importantíssimo, e as pessoas esquecem dele. E é importante não só ter um regimento, mas também deixar claro ali qual é o papel daquela comissão, tá? Para que que ela existe, sim, quais são os membros e qual é o papel desses membros, né? Não esqueçam disso. E aí, quando vocês têm um documento como esse, vocês vão dizer ali, não, essa comissão é em conjunta com essa, o regimento, né? Tá descrito aqui qual é o objetivo, quais assuntos que a gente trata, né? E tenham isso documentado e atualizado, porque esse é o documento que rege aí, e que informa, né, essa questão do que é tratado em que comissão, tá? E sim. quais os membros e o papel deles. Importantíssimo. Rochelle, querida, muito obrigada por estar aqui com a gente, tá? Muito obrigada mesmo. A Rochelle, gente, é física médica da Comissão de Proteção Radiológica do Colégio Brasileiro de Radiologia, faz um trabalho incrível lá no colégio, fez um seminário incrível, e tu já falou aqui no nosso webinar aqui do PAD ano passado. A Rochelle falou, a implantação do NSP também agrega a gestão do conhecimento, agregando valor à instituição. Parabéns pela palestra, excelente tema. Obrigada, Rochelle, querida. E é isso mesmo, agrega muito a gestão do conhecimento. Quando a gente tem os resultados e sabe trabalhar isso para o conhecimento depois, né? Tudo isso que a gente está falando, né? A comunicação depois, é trabalhar os resultados e através desses resultados a gente gerar esses conhecimentos, né? Esse conhecimento. Outra dúvida, tenho muitas perguntas. Doutora Aline, você pode, fica à vontade. Vocês fazem auditoria periódica de quanto tempo em relação à lavagem de mãos e outros indicadores? Os indicadores eles são medidos mensalmente. Nós temos a reunião de indicadores. Essa reunião de indicadores, ela é o corpo clínico, que as pessoas que quiserem participar, elas podem participar. A diretoria, quem quiser participar pode, mas normalmente são as pessoas da coordenação, da qualidade, a gerência, o comercial, faturamento e o nosso presidente, o presidente do serviço. Mas quando o presidente também não pode estar, nós fazemos toda a avaliação e depois nós passamos para eles. O importante é que aconteça, as reuniões que elas sejam mensais. Mensurar mensalmente, né, o que aconteceu no mês anterior, quais foram as falhas, os ajustes que devem ser feitos é muito importante para que a gente tenha evolução do processo. E eu acho que assim, tem que ter os indicadores, avaliar os resultados, porque senão não faz sentido ter indicador e não avaliar, e não trabalhar, né, a Sim, melhoria através sim, deles. E as auditorias, doutora Aline, elas estão muito voltadas, assim, por exemplo,
como você deu o exemplo da lavagem de mãos, né? As auditorias estão muito voltadas para avaliar se as práticas estão sendo implantadas de forma certa, né? Então, implantamos aqui o próprio gerenciamento de risco, com várias ações de mitigação, de prevenção. E aí, vamos fazer uma auditoria para ver se isso está acontecendo de fato, né? Muita gente utiliza checklist, então, vamos ver se as pessoas estão lavando a mão, se estão lavando a mão da forma correta. Você vai lá e faz uma auditoria. As auditorias estão muito, né, relacionadas a você avaliar se algumas ações ou protocolos que você implantou, se eles estão acontecendo da forma correta, né? E os indicadores já são os resultados, está avaliando o resultado disso, né? Então, você pode ter Sim, indicadores de auditorias, né, por exemplo, né? Mas são duas coisas aí que você pode fazer, uma para validar se o que você plantou está acontecendo, e a outra para a avaliação dos resultados mesmo e análise. A Bruna, boa noite. Em relação aos indicadores, lá especificamente é feito mensalmente e discutido em reunião sempre no início do mês. Muito bem. isso. Lá, a Bruna é da Sol? A Bruna é da equipe, ela é da coordenação. Ai, legal. Muito bem, Bruna. Excelente. Ó, alinhadas, hein? Então acontece. Alinhadas, viu? Nossa, viu? Até validou agora, hein? E o Carlos Fiuza, boa noite, Carlos, querido, auditor do PAD, gente, novo auditor do PAD, aí, credenciado, finalzinho do ano passado, é da turma da Cris. A junção dos comitês de gerenciamento de riscos e dilemas éticos dentro do NSP, como bem disse a Cris, ajuda no engajamento e na participação dos médicos do núcleo, então, é essa coisa que a gente está falando da estratégia de tentar minimizar aí o trabalho, ainda mais em clínicas pequenas, ficar com um monte de comissão, né? É até inviável ficar. Então, o que vocês puderem juntar, desde que esteja bem claro no regimento, né? A gente não pode esquecer disso. A Ellen, poderia falar um pouco sobre o plano de segurança do paciente, como fizeram e acompanharam? E acompanham? Tá. No plano de segurança, nós fizemos a identificação, alguns dos temas que tem dentro do plano de segurança, a higienização das mãos, risco de queda, os protocolos de procedimento seguro, os termos de uso de medicamentos em exames invasivos, protocolos de pacientes, de atendimento de pacientes transgêneros, o protocolo de atendimento de paciente com deficiência oculta, no caso do autismo ou outras síndromes que a gente não consegue visualizar, o processo de melhoria contínua, a criação da segurança de identificação, a identificação à alergia, comunicação de achados críticos, manual de biossegurança, ou seja, tudo que você foi identificando ele vira parte do núcleo de segurança e vira parte do processo. Exatamente. É importante, gente, o plano ele precisa ser atualizado, né? E é atualizado aí muito alinhado com o gerenciamento de risco. Então, assim, o que vamos fazer este ano, né? Em termos de segurança do paciente, quais as ações, né? Então, é importante que você tenha nesse plano essas ações e prazos, né? Ações, Sim, prazos e responsáveis, até para esse plano não ficar um negócio subjetivo, né? E que não tenha prática. Você vira o ano e aquele negócio não acontece. Então, esse ano nós vamos implantar o protocolo de lavagem de mãos. Quando? Como? Quem vai fazer sim. isso? Né? Então, não esqueçam de fazer isso no plano e revisar esse plano todo ano, para que de fato ele se torne algo que esteja em prática, né? Fazer um plano por fazer não pode. Então, a Cris aí Sim. trouxe até exemplos bem práticos que eles fizeram, né? De protocolos, e aí, assim, a ideia é fazer o plano, vamos implantar o protocolo de transgênero, e quando que a gente vai fazer, quem vai fazer, qual vai ser a estratégia para a gente implantar isso, até quando tem que estar implantado, né? E aí a gente vai monitorando esse plano, não é fazer um plano para ficar bonito, para ficar lá É, para olhar, não, gente, nem o auditor treinar, pode. treinar a equipe. Treinar, avaliar, acompanhar se está Sim, acontecendo, por isso tem que ter prazo para a gente acompanhar. E aí, deu 6 meses do plano, cadê? Vamos olhar tudo que a gente planejou no começo do ano para ver se já está em prática. Se não está, a gente tem que colocar, porque a gente estabeleceu uma meta, uma ação e um prazo para lá, né? Então, o plano ele tem que ser vivo, né? sim. Ele tem que ser funcional e, de fato, colocar em prática. E o ano que vem você revê o que a gente não fez, o que a gente precisa fazer para esse ano, né? Rival, queria uma dica de como tornar efetivo o mapeamento de riscos. É pegar para fazer. Olha, mas deixa eu te falar, todo setor tem uma pessoa que se destaca.
essa pessoa, ela é capaz de fazer o mapeamento do setor dela. Na Tem recepção tem uma um pessoa que é capaz de fazer o mapeamento, no call center tem uma pessoa, uma técnica, né, dentro da mamografia, uma secretária de sala, e aí elas vão trazendo esse mapeamento para nós, denomina uma pessoa para fazer, para ela entender todo o risco que se corre dentro do trabalho, né, da dinâmica do trabalho, e ela traz para você, e você vai apurar. Porque muitas vezes aquilo não é risco, ou ela enxergou de uma forma que é um risco baixo quando é um risco alto. Você vai fazer a apuração. O importante é envolver as pessoas, gente, envolvimento mesmo, envolvimento da equipe, envolvimento da turma. Isso faz toda a diferença, isso faz com que o processo aconteça, isso valoriza a pessoa, isso valoriza o setor, porque a partir do momento que eles começam a identificar, nossa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, nossa, e aí você coloca na reunião que foi colocado, foi implantado. Então, é fantástico. Envolvimento é tudo. E eu acho também, assim, complementando o que a Cris falou, é que muitas instituições, eu já trabalhei em algumas delas, em que a qualidade andava muito junto com a comunicação, né? Eu já tive gerente de Sim. qualidade, que era gerente de qualidade e comunicação. A comunicação ajuda muito nesse processo. Ah, Cássia, mas eu não tenho na minha clínica. Tudo bem, não tem problema. Mas para instituições que têm área de comunicação, gente, assim, que ativa, elas ajudam muito com muitas ideias de como você pode levar isso para os funcionários, né, de uma forma mais didática, de uma forma mais visualmente, né, que eles consigam identificar aquilo visualmente de uma forma muito melhor, com design, com desenho, com, enfim. O pessoal de comunicação normalmente é muito criativo, então eu acho que a qualidade ela sempre tem que andar muito junta com a equipe de educação, né? Se não é uma equipe, é a pessoa que cuida, para desenvolver estratégias, né? De levar, né? Essas ações para os colaboradores, né? De como fazer. E eu acho que para riscos, assim, pense o que é importante ele saber e fazer. Ele precisa fazer. Você pôs barreiras de controle ali, o que que você quer que ele faça? Cara, ele tem que fazer as barreiras de controle que a gente, né, estipulou para evitar que aquele risco aconteça. Então, isso é o que ele tem que ficar focado, né? Porque às vezes a gente põe aquela planilha gigante do FEMEA que o cara não consegue nem É, ler, porque é tão pequenininha a letrinha, porque é grande a planilha, né? Você colocar verdade. na parede com aquelas letrinhas pequenas, o cara não sabe nem ler. E o que ele precisa fazer, né? Que é a barreira de É. controle, ele não está vendo, ele não é o que menos aparece, né? Então, eu acho assim, é classificar o que é mais importante, o mais urgente, o mais grave, e o que que eu quero, espero dele. Eu espero dele que ele lave a mão antes de tocar no paciente. Então, deixe isso claro, alto e com desenho de mãozinha. Lavatório. É isso, gente. Olha, nós Ficar colocamos, cuida. ilustrando, né? Nós Isso. colocamos nas portas dos banheiros uma imagem de uma mão apontando assim. E aí essa imagem está escrita: opa, você está saindo do banheiro sem lavar as mãos? Olha que Perto maravilhoso. da maçaneta, e a pessoa, nossa, eu vou lavar a mão, vou ter que lavar a mão. São coisas assim que é simples, que chamam a atenção e que conscientizam. Induzem as pessoas, né, a É, fazer aquilo, né? Acho que o sim. segredo é ficar pensando como você para, se você senta no, né? Deixa eu sentar nessa sala de exames aqui e olhar. Se eu tivesse aqui, o que que me chamaria atenção para eu ter que adotar essa prática de controle de risco, né? Sim, Aonde, que parede, que lugar que eu colocaria aqui para sinalizar que essa pessoa, né, faça o que precisa ser feito, né? E não simplesmente colocar uma planilha de FEMEA lá na parede. Boa noite, gente. Precisa andar aqui, porque o assunto tá bom, mas a gente está terminando de combinar. Boa noite, gostaria de saber o que levam e com pauta nas reuniões do núcleo. Cris, o que que vocês estão levando aí como pauta? gente, tudo vira pauta. Tudo vira pauta. A nossa pauta hoje é a lei do acompanhante, a 14737, porque nós precisamos colocar em prática a legislação dentro da clínica. Então, assim, tudo que é visto como falha no processo vira pauta da. E vou te falar, gente, as pautas elas vão caindo assim, ó, no colo da gente o tempo todo. É preciso ter olhar crítico, desenvolver olhar crítico, fazer as pessoas terem olhar crítico para o sistema, para o que está acontecendo. A partir do momento que as pessoas desenvolvem o olhar crítico, as pautas chovem.
começam a engajar, né? Elas começam a entender o propósito, aí já que todo mundo quer, ó, leva lá para o núcleo, leva Exatamente. isso é bom, leva lá Sim, para o núcleo, é muito bom, mas super bom, e que bom você já atualizando o núcleo com esses assuntos, né? sim, E como a gente falou do plano, né? Porque assim, você vai fazer um planejamento, né? Para o teu núcleo para o ano inteiro, né? Então na é bom. verdade, não. A gente É, não faz o planejamento para o ano inteiro, não. entendi. Nós fazemos um calendário de reuniões, Aham, que aham, são, hoje é trimestral, e dentro desse calendário, nós vamos pegando ideias e pegando as necessidades e vamos deixando ali. E na uhum. hora da reunião, nós já temos aquele arsenal que vai virar o projeto e o processo a ser implantado. Entendi, entendi. Aí cada reunião vocês acabam tratando aí de assuntos diversos, diferentes, né? Mas Exatamente. tem algumas pautas em comum, analisar as notificações, trabalhar com esses Sim, resultados, essas sim, são sim, pautas de gerenciamento de risco, né? Então sim, tem assuntos que eles são meio comuns e aí vocês podem deixar talvez, né, um pedaço da reunião para os assuntos novos que estão entrando, né? E como trabalhar isso. exatamente. Bastante pergunta, eu vou tentar ser mais rápida. Bacana, eu trabalho com este quadro de monitoramento mensal e diário, facilita muito, a Rafaela falou. Que bom, Rafaela, obrigada por compartilhar com a gente, viu? Que excelente, ó. Monitoramento mensal e diário, tá vendo? Não é só, né? Diário também. Aline, quero sim, muito obrigada, Cris e Cássia, foi muito esclarecedor. Que bom, doutora Aline, beijo para você. A Viviane falou: a falta de retorno faz a equipe desacreditar no processo. Excelente, Viviane, exatamente Sim, isso que a gente está falando. Tem que dar retorno para a equipe, né? Não é só sim, ficar notifica, 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 notifica e, né? E depois a é, equipe sabe o que aconteceu com aquilo que notificou. Já anotei essa dica do boletim, legal, Claudiane, é bom, por isso que é bom a gente compartilhar aqui, né? Não foi uma empresa que eu trabalhei, mas eu ouvi de uma empresa, então eu acho que é muito válido a gente compartilhar, muito bom. Excelente discussão, parabéns, obrigada, Sheila. A Débora, temos aqui na clínica o QR Code e também o Ah, que feedback legal. mensal das notificações. Sim, Parabéns, Débora, parabéns mesmo, muito legal. A Karen falou, por aqui também reduzimos a subnotificação pela facilidade. Olha que bom, tá vendo? Você tem um uhum, sistema, não é qual o sistema, né? É o melhor que se aplica aos recursos da clínica, né? O que ela pode oferecer e que seja acessível para todo mundo, né? Então, a moça que cuida da limpeza, da higiene, consegue entrar no computador? Não. Então, a gente vai fazer um papel para ela, né? O importante é notificar. A Karen falou, perfeito, se não fica diversas reuniões sempre com as mesmas pessoas, né? Exatamente, é. unificar, quando a gente falou de unificar, né? As comissões. A Gabriela aqui, Clau, nosso alinhamento de hoje é sobre levar para a reunião da comissão de laudos e levar alguns dos dados de notificações. Acho que é da sua equipe aí, né, Cris? A Gabriela. Sim. É, isso mesmo, Gabi, a Claudiane aqui respondeu. Muito bom. Laura, foi ótimo, Cris, super esclarecedor, excelente aplicabilidade. Parabéns, Laurinha, auditora líder do PAD, gente. Ah, Nossa legal. querida Laura. Roberto, nosso auditor querido, físico médico. Oi, Roberto, boa noite. Cris, parabéns pela apresentação. A Lei 14.737 tem causado algumas dores de cabeça na implantação. Comentou rapidamente na palestra. Estão tendo dificuldades? Quais seriam? E aí, Cris? Não, nós não estamos tendo dificuldade, não. Juntamos todo mundo para poder analisar, entender a lei e fazer mais do que o processo de colocar o paciente para dentro da clínica. É, é, cumprir com a lei de que o paciente entre. Mais do que isso, nós estamos pensando na proteção desse acompanhante, porque a legislação ela permite que o paciente entre. Mas como que vai ser a proteção desse acompanhante? Como que vai ser a disponibilização dos dados desse paciente para este acompanhante? A coisa é muito complexa para ser analisada e tem que ser muito bem pensada, mas está evoluindo, né? Nós não temos ainda parâmetros, pesquisa no Google, ninguém fez nada, ninguém sabe nada, mas é amadurecendo as ideias, é amadurecendo a segurança do acompanhante, a segurança do paciente, a segurança da clínica em relação a esse acompanhamento. Excelente, muito bom. Obrigada, Tatiane falou, obrigada, Cris, parabéns pela apresentação. O Cândido, excelente discussão. Obrigada, Cândido. Carlinhos, uma sugestão à realização, Carlos Fiuza, gente. Uma sugestão à realização de reuniões semanais da qualidade com pelo menos os coordenadores da enfermagem, do atendimento para tratamento das notificações semanais.
Encontros rápidos de no máximo 30 minutos ajudam muito no engajamento da equipe. Excelente, Carlos, muito bom. É, Coisa rápida, você não perde, né? Porque até você esperar um mês, às vezes demora, esquecer o que aconteceu, você faz aquele jogo rápido, todo mundo em pé mesmo, nem deixa sentar para não demorar. objetivas. Discutir, exatamente, muito bom. Quem mais aqui? Viviane, nessas reuniões, por exemplo, de indicadores, é necessário ter listas de presença para evidenciar essa apresentação? Sim, tudo que é assinado é compromisso, né? Não deixem de pôr as pessoas para assinarem, faz uma ata do que foi discutido, e aquilo, gente, ela gera uma condição mais favorável. Você faz na próxima reunião, você faz uma recapitulação do que foi feito, do que foi colocado, o que que foi implementado, se não foi, por que que não foi implementado, e cria-se uma sequência, e todo mundo assina, porque afinal de contas é um contrato. Compromisso, né? Ali. É, E às vezes também, se você faz uma reunião online, hoje em dia as ferramentas já até colocam ali quem estava presente, né? Ajuda sim. também, né? Às vezes é online, você não tem como coletar uma assinatura, hoje em dia também já tem essa facilidade aí. No nosso, o Fabrício falou, no nosso serviço, nossa enfermeira se destacou nessa área de segurança do paciente, a pessoa que abraçou a causa e fez acontecer. É aquelas É pessoas que a gente isso. comentou no começo, É. são picadas pelo bichinho assim, aí não tem jeito, né? Quando ama, tem que amar mesmo, viu, gente? Porque pra não é fácil, não. A Graziella falou: meu caso é esse, faço a gestão da comunicação e estou iniciando na qualidade. Ai, que excelente, Grazi. Muito bem, muito bem. Eu acho que assim, Bem-vinda! qualidade de comunicação, gente, assim, deveria ter área de comunicação dentro da qualidade, porque assim é muito É. necessário. É o tempo todo a gente tendo que comunicar alguma coisa, né? E estratégia de comunicação. Muito bom, Grazi. Excelente. Rivail, top demais, obrigada, viu? Eduardo Neri, como implantar e abordar a lei do acompanhante em ambientes com alto risco, como salas de raio-x, TC e RM? Desde já, parabéns, excelentes discussões. Na verdade, é avaliar o risco que o acompanhante corre, fazer termo de esclarecimento para ele, porque não basta você avaliar, você tem que esclarecer para ele o risco que ele está correndo, e aí, a partir daí, ele assina um termo de responsabilidade, que ele quer correr esse risco. Porque impedir, nós não podemos impedir. Mas a partir do momento que você esclareceu, as pessoas recuam, porque elas não querem correr risco. É desnecessário correr risco, né? É importante ter termos de orientação e esses termos serem assinados pelo paciente que ele deseja correr esse risco. E esclarecidos, né? Esclarecido, informado e esclarecido. Né, para eles, né? De forma que de fato eles entendam, né? Sim. A Fernanda, sensacional, gente, o PAD está cada vez melhor. Nem te conto, Fernanda, tem tanta coisa por vir ainda que você nem está sabendo, viu? Tem, ó, eu vou dar um spoiler aqui de uma coisa chamada podcast. Vocês nem sabem o que a gente está Oxe, preparando para vocês. O negócio está muito bom esse ano, viu? Muitas coisas, simpósio online, muitos eventos. Se prepare que a gente não veio para brincadeira para 2024, né, não, Cris? é, O Carlos Ferreira, parabéns, excelente webinar de hoje, esclarecedora. Carlinhos é auditor do PAD. Um beijo, Carlos. Faz tempo que eu não falo com você. E o Eduardo Neri, muito obrigado. Gente, finalizamos aqui. Esse webinar foi uma delícia. Passamos meia hora aqui, mas isso é bom, olha, foi muito bom. As pessoas mantiveram-se na sala, então é um assunto que, de sim. fato, a gente vai voltar a conversar aqui, viu, gente? Então, se vocês puderem depois responder lá a pesquisa, dizendo o que que vocês querem que a gente traga depois, talvez, ainda falando desse assunto, a gente vai trazer para vocês, porque todas as webinars que foram cronograma desse ano foram sugeridas por vocês, tá? Então, a gente desenvolveu todos os temas dos webinários desse ano, que já fechamos o cronograma, tudo que vocês pediram. Essa foi uma das que vocês pediram, tá? Então, se vocês mandarem para a gente vai devolver para vocês, né? Em forma de webinar ou de evento online, a gente sempre vai trabalhar os temas que vocês estão aí com dúvidas, de alguma forma, seja aqui na webinar, seja no nosso futuro podcast, ou seja também nos eventos que a gente já faz presenciais e também vamos começar a fazer online esse ano, simpósios online virtuais. Se preparem para vocês começarem a participar de bastante atividades do PAD, tá? Muito obrigada, Cris. Muito obrigada, querida. Parabéns pela sua estreia aqui na webinar do PAD. Te desejo muito sucesso nessa empreitada aí de auditoria, que não é uma vida fácil também, mas Não.
possa aí não só auditar, porque a gente faz muito mais do que isso, a gente agrega valor para o cliente. Então, que sim, você, ensinar. todo esse know-how que você tem, conhecimento, você possa ajudar toda essa turma que está aqui e outras, né, que não estão aqui, ajudá-los a melhorar, porque esse é o intuito do PAD, né? Eu acho que a certificação não é o nosso fim. O nosso fim é, de fato, que a clínica melhore, é agregar para essas instituições de saúde, para a gente entregar aí um resultado do qual seja de qualidade e seguro para uma tomada de decisão clínica segura. Então, seja muito bem-vindo ao PAD, parabéns pela sua Obrigada. história. Obrigada por hoje, viu? Agradeço a todo mundo que esteve aí firme no propósito, que é um propósito realmente, né? Que nós possamos compartilhar as experiências, o conhecimento e facilitar a vida de uns dos outros, né? Eu não vejo as clínicas como numa forma de competição. As clínicas têm que ser um agregador de valor uns dos outros. Eu acho que essa harmonia é perfeita. Muito obrigada a todos. Exato. Gente, aí se a gente conseguir fazer aquela nossa fotinho tradicional, Vamos lá. tanto muito ver o rostinho de vocês aí, ó, todo mundo já começa a movimentar, muito engraçado aqui. É. Maravilhoso. Vamos tirar fotinho. Obrigada, gente. Tanto rostinho aí conhecido. Ai, Rochelle, beijo pra você, linda. Lu, Michele, Carlos, tanta gente aí que eu não conheço. Gente, um beijo para todo mundo, viu? Todo mundo. Gente que eu vejo mais nas webinários aqui, também tô vendo os rostinhos aqui. Todo mundo aqui com umas telinhas. Quem puder aí, né, abrir a tela aí, gente, só para a gente tirar nossa fotinha de sempre. Deixa eu dar um print aqui, ó. Vamos lá. Um, dois, três e. Já jogar aqui. E vou passar para quatro. São então, 4 páginas, gente. A gente está muito chique hoje, viu? É muito chique aqui. Deixa eu passar a segunda página e a terceira aqui. Muito bem, muito bem. Muito bom. Muito obrigada, gente, para quem participou, para quem contribuiu, quem só assistiu também. Eu espero que de fato tenha agregado valor para vocês. E fiquem de olho nas nossas redes sociais, a gente tem muita novidade esse ano, tudo para vocês, tudo é feito para vocês. E contribuam lá na pesquisa de satisfação, tá bom? Para a gente conseguir trazer temas que de fato e formatos aí que ajudam, tá? Toda ideia é muito bem-vinda. As pessoas não gostam de me dar ideia porque a gente põe em prática mesmo. Então, se for a ideia, pensa direito que a gente vai pôr em prática. Tem gente que fala, não, não dá para dar ideia para casa que ela põe em prática, eu ponho mesmo. Então, assim, cuidado, deem ideias que a gente vai colocar na prática, tá bom? Obrigada, um beijo para vocês, boa noite e tudo de Boa bom. noite. Beijo, gente.